Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem um programa unificado de bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radika e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Mendes. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Augusto, graduando de Saúde Pública aqui na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e esse é o Memórias que Falam, o podcast do Centro de Memória aqui da FSP USP. Então, obrigado por estarem com a gente mais um dia, em mais um episódio, esse episódio super especial, e nós vamos conversar com a Cidinha! Bom dia! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, viu? Acho que a gente vai passar uns bons momentos aqui batendo um papo. Com certeza. Para quem não conhece, a Cidinha faz parte aqui da Faculdade de Saúde Pública, na parte administrativa, no departamento de pós-graduação. E nós vamos conversar com ela um pouquinho. Ela está na faculdade já há um bom tempo, então nós vamos tentar conversar, resgatar essas memórias institucionais da faculdade e saber um pouquinho mais de um personagem tão importante para a gente aqui dentro da FSP, que acredito que muita coisa funciona por culpa sua. Cidinha, conta pra gente, como sua história com a FSP começou? Bom, a minha história começou da seguinte maneira. Aqui foi praticamente meu primeiro emprego. Eu trabalhei 6 meses como balconista, e aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar na pós-graduação. Eu tinha 18 anos, estava no último ano do ensino médio, né? Eu entrei em 12 de maio de 1986, então agora, em maio desse ano, eu completo 39 anos de Faculdade de Saúde Pública e de pós-graduação. Nunca mudei de setor, sempre trabalhei na pós-graduação. Sempre trabalhei lá. E confesso que eu gosto, viu? Gosto bastante de trabalhar na pós-graduação, gosto bastante do que eu faço. É lógico que em todas as coisas na vida, momentos, a gente sempre tem coisas a melhorar. O nosso trabalho sempre tem coisas a aprimorar, como a gente também. Mas eu gosto do que eu faço, eu gosto das amizades que eu construí ao longo desse tempo. Amizades com professores, amizade com alunos, com funcionários. Então, isso é muito gratificante para mim, né? Com certeza. É muito bom. Muito bom. Estar aqui. 39 anos, uau. Cidinha, conta pra gente. Nesses 39 anos, então, foi praticamente inteiro dentro da pós-graduação. Sim. Conta, eu, por exemplo, eu estou aqui há 2 anos na Faculdade de Saúde Pública. Sim. E não conheço tão bem o departamento de pós-graduação. Quem é o departamento de pós-graduação? Hoje, em 2025, quem trabalha lá e quais são as atividades do departamento de pós-graduação? Então, para falar disso, eu vou falar um pouquinho de como era a pós-graduação. Muito bem. A pós-graduação, quando eu entrei, ela contava apenas com um programa, que era o Programa de Saúde Pública. Uhum. Eu não vou me lembrar de datas exatas, mas com o tempo foi criado, né, o Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde Pública. E aí caminhou esses dois programas durante um tempo, e agora a gente conta com 6 programas. Uhum. Há de se destacar que o número de funcionários ainda é bem próximo do número de funcionários que a gente tinha quando a gente tinha 1 ou 2 programas. É óbvio que hoje existem alguns facilitadores, né? Vamos dizer,
A gente fazia várias tarefas mais manualmente. Hoje a gente conta com a tecnologia, com sistemas novos de pós-graduação que facilitam a nossa tarefa. E eu acredito que isso vem caminhando ainda para melhorar. Mas ainda assim é um trabalho árduo da pós-graduação, né? De todos nós que estamos lá. É um trabalho bem árduo no sentido de que a pós-graduação, os alunos de pós-graduação, cada aluno, eu vou tratar assim, é um universo. Então, pode acontecer várias coisas com um aluno, né? Tem um aluno que caminha e ele termina no tempo dele lá e ok. Tem aluno que acontecem várias coisas, ele tem que pedir trancamento, ele tem que pedir prorrogação, são várias situações. Então, por isso que eu digo que é um trabalho, às vezes, árduo, porque a gente não consegue trabalhar, vamos dizer assim, em blocos, né? Eu pego 10 alunos ou 50 alunos que entram e eles vão caminhando iguaizinhos e chega lá, fechou. Não é assim, né? A pós-graduação. Mas é um trabalho também bom de se fazer, no sentido de que dessas coisas que você constrói ao longo do tempo, né? Com certeza. Então, isso é gratificante também, muito gratificante, pelo menos para mim, ao meu ver, né? E são quantos funcionários hoje no programa de pós, aqui da faculdade? Então, vamos contar. Acho que eu vou nomeá-los, Por né? favor. Eu acho que fica bem legal. A gente Isso. tem a Fernanda, que é a chefe da pós-graduação. Nós temos a Vânia, que ela é secretária do Programa de Saúde Pública. Temos o Carlos, não sei bem que programa, se ele está... Ele faz várias atividades, né? Não tá, que eu saiba agora, no momento, acho que ele não está secretariando nenhum programa, mas ele faz várias atividades dentro do programa. Temos a Raquel, que é uma funcionária nova, que também secretaria um programa, se eu não estou enganada, é Saúde Global e Sustentabilidade. E nós temos o Ricardo, que é um funcionário novo, que ele está me ajudando, que eu secretaria o programa de Nutrição e Saúde Pública. Eu estou no programa de Nutrição e Saúde Pública desde 2018. Ok. E temos a Carol, que faz várias atividades dentro da pós-graduação, porque não tem só a secretaria, particularmente do programa, né? Tem várias outras atividades que são realizadas dentro do programa. Uma das atividades que consome muito tempo dos funcionários e uma energia muito grande é um relatório enorme, é o relatório Sucupira, que a gente tem que fazer para a CAPES, que é onde a gente é avaliado o nosso programa, né? Os programas de pós-graduação do Brasil inteiro. Então, é uma tarefa muito árdua, que requer muita energia, assim, né? De todos os funcionários. Então, acho que eu não esqueci de ninguém. Se esquecer, depois a gente coloca, não se preocupe, a gente edita e coloca. Eu não esqueci de ninguém, mas eu posso dizer, assim, que a gente tem... É lógico que a gente tem as nossas diferenças, né? Acho que isso é saudável até. Com certeza. Mas a gente trabalha também harmoniosamente. Nós temos a Renilda. Gente, como é que eu poderia me esquecer da Renilda? A Renilda é uma das funcionárias mais antigas também da pós-graduação, e ela secretaria 2 programas, o programa de epidemiologia e o programa de entomologia. Uau! Né? O programa de entomologia agora ele está finalizando, né? Ele não vai continuar, mas tem o programa de entomologia. Dentre esses programas que eu falei, o programa de entomologia é um mestrado, né? E a gente tem um mestrado profissional, que é um mestrado profissional em ambiente, saúde e sustentabilidade. Que bacana. Você falou nomes e a gente percebe uma predominância de nomes femininos, né? Sim, Então tem um número de funcionários femininos muito grandes. Verdade. É importante a gente chamar atenção para a competência de todos os corpos, principalmente do corpo feminino. Sem dúvida. Né? Agora no mês internacional, vai ter em março, que é o nosso Dia Internacional da Mulher, então é importante a gente
chamar a Está atenção. bem lembrado. Muito bem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre também os cursos, né? Então, são 6 programas. 6 Você lembra programas. quais são esses programas? E poderia explicar um pouquinho, escolher um pra gente, talvez, para explicar, talvez o Nutrição e Saúde Pública, Tá, que é o seu. exatamente você. Quais são os 6 programas que nós temos Nós hoje? temos, vamos lá, vamos ver se eu lembro. Saúde Pública, Uhum, Nutrição e Saúde Pública, Saúde Global, uhum. o mestrado profissional em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, o Epidemiologia e o Entomologia. Entomologia. Que tá caindo agora, o entomologia. Não, o Epidemiologia. Epidemiologia. Epidêmio. Os dois vão sair? Não, entomologia não. Eu falei entomologia, Acredito que... então eu falei errado. Epidêmio. O epidêmio não vai existir. Quer dizer, ele vai existir até o último aluno defender, né? Tá, entendi. E ele vai se ligar a algum novo programa? Ele vai entrar dentro, talvez, da aba do Saúde Pública? Você sabe o que está Eu acontecendo? não vou falar muito sobre isso, porque teve uma vasta discussão. Eu não saberia te dizer isso exatamente como Entendi, tá certo. ficou. Eu posso estar falando bobagem. Ok, então a gente do Centro de Memória vamos se informar até mesmo, porque é importante, Isso. são informações interessantes, Isso. saber quais são os Eu programas, sei que né, esses que a alunos, eles tiveram a oferece. oportunidade, né, eles poderiam optar Uhum, em permanecer no programa de epidemiologia uhum, ou transferir para o programa de saúde pública. ok. Eu não sei te dizer exatamente quantos alunos fizeram isso, mas eu acredito que tem aluno que ficou na tá. epidêmio, mesmo porque isso era importante para eles na formação. Vamos dizer que eles, né, têm a pretensão de algum cargo que exija que ele tenha um doutorado em epidemiologia, especificamente, né, Tá, né, nessa área mais ligada da epidemia. tá certo. Embora a saúde pública, né, tenha uma Muito tudo ligado, isso, né? Muito ligado. Muito ligado à epidemia. Cidinha, eu vou perguntar para você agora, é uma dúvida que eu tenho Sim. e que outras pessoas podem ter. É sobre eu termino minha graduação e estou pensando em talvez fazer uma pós. Sim. Como eu faria para fazer uma pós aqui dentro da Faculdade de Saúde Pública da USP? Como funciona o processo? Então, nós abrimos o edital. Uhum, Vou falar da nutrição. uhum, Talvez eu tenha mais propriedade no momento. É aberto um edital, né? O edital de seleção. Normalmente ele abre entre junho e julho. E todo o segundo semestre acontece a seleção. uhum, Então, uma primeira etapa são as provas, uhum. né? Depois ele passa uma análise da documentação, né, do projeto e tudo mais. E uma última etapa é uma entrevista com um possível orientador, Ok. né? Nessa terceira etapa, ele pode ser absorvido no programa ou não, porque aí vai depender do projeto que ele está realizando com o interesse do orientador, casar aqui lá. Sim. É um casamento mesmo, né? Com certeza. Dá certo. E aí ele prossegue, né? Quero frisar que são abertas vagas para ações afirmativas, né? Isso tem acontecido, isso é muito importante e tem sido... é muito salutar, né? Eu acho que a gente demorou até para fazer isso, Com mas certeza. tá indo e eu estou feliz com isso. Que bom que tem, né? Existe a possibilidade de bolsa de estudos, né? Existem critérios para o aluno concorrer e conseguir essa bolsa de estudos. Infelizmente, o programa não tem bolsa para todos os alunos, mas tem conseguido, assim, uma grande parte, né? Esses alunos têm conseguido a bolsa e têm conseguido caminhar aí com seus estudos. Que bom, foi como você falou, né? Cada aluno é uma história. É uma história. Então é importante a universidade também entender essa história de cada aluno e essas ações afirmativas para trazer diferentes alunos, diferentes alunas e alunos aqui para a faculdade Sim. E abraçar essas pessoas que normalmente não são abraçadas dentro de uma faculdade pública, Com né? certeza. Então é muito importante, eu fico feliz em ouvir isso. Eu já ouvi falar também do mestrado, você citou aqui, do mestrado profissional.
E eles falam que algumas pessoas, quem são eles, né? Algumas pessoas que eu já encontrei na vida me falaram que o mestrado profissional acaba sendo mais tranquilo de lidar porque ele entende um pouquinho melhor a vida profissional do aluno. Você poderia explicar para a gente um pouquinho melhor do Não sei mestrado se eu vou profissional? conseguir explicar Só muito por sobre, cima. mas eu sei que eles têm, o mestrado profissional tem uma carga de Uhum, créditos bem maior, talvez, uhum, tá? Do que o mestrado acadêmico, uhum. né? Então, ele, se eu não estou enganada, são 2 anos, então também mais rápido, Ok. né? E talvez seja focado mais para uma, acho que uma questão profissional, como o próprio nome diz, né? Aham, E talvez o acadêmico seja mais para uma questão de pesquisa, uma coisa, né? sim. Um- como é que eu vou te dizer? Ah, é um outro público, né? Para uma outra direção, para um outro objetivo, Sim, o ambiente né? acadêmico Acadêmico, é pode ser bem diferente, diferente. né? É. Falar em ambiente diferente, conta pra gente como era a faculdade em 1986, quando você entrou, e agora em 2025. Qual é a grande mudança? E não vamos falar de computador, não. Não, isso foi, Conta, ó. conta pra Nem dá gente para falar. o que você acha que em 1986, ou na década de 80, para agora, 2025, uma grande mudança para você, para Cidinha dentro da FSP? Olha, o que eu sinto assim na pós-graduação, né, na pós-graduação, mesmo na faculdade, eu acho que quando eu entrei era, não sei se tinha menos funcionários, não sei. Eu sentia que a gente era mais uma grande família, sabe? E hoje, às vezes, eu sinto assim um certo distanciamento, sabe? Coisas assim que foram se perdendo ao longo do tempo, né? E você me fez lembrar, nós tínhamos um grêmio aqui, né? O Grêmio dos Funcionários, que eu, na verdade, eu não sei o que aconteceu. Então, não em 1986, mas um pouco depois, todas as sextas-feiras, os funcionários se encontravam, né? Era um happy hour ali, era dentro da faculdade, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Não sei, acho que a gente nem tem grêmio mais, Eu vou né, dos pesquisar também. funcionários, eu acho que, né, não sei o que aconteceu. Essa é a grande mudança que eu sinto, assim. Eu acho que eu estou falando mais em questão dos funcionários mesmo. Uhum. Eu acho que as festas que tinham, é uma percepção minha, tá, gente? As festas que tinham de final de ano eram diferentes. Eu lembro que tinha um futebol no final do ano, que os meninos aí se encontravam, isso também foi acabando, né? Tinha até um jogo, não sei se é jogo de camisas de futebol, não sei, Ah, meu Deus, mas também tinham as essa. Te camisas de conheço. futebol dos meninos que jogavam, às vezes era no CPUSP, às vezes em outro lugar que eles marcavam, e depois tinha um churrasco de confraternização, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Eu acho que isso faz falta, assim, sabe? Ah, Essa confraternização, assim. sem dúvida. É importante, né, É a importante. humanidade, a gente manter Sim, sim, nosso contato, nosso carinho um com o outro, nosso respeito, sem dúvida. empatia, é muito importante. Bom ouvir você falar isso. Isso é importante a gente ouvir algumas coisas, às vezes, que nós perdemos, não, que nós esquecemos ou deixamos de lado, e lembrar o quão elas eram e às vezes são importantes, não Ah, é? tem uma coisa que acabou assim por conta da pandemia, né? Várias coisas mudaram e a gente tinha uma lanchonete aqui. Ah, eu fiquei sabendo. E a lanchonete era o momento que você encontrava. Você ia tomar um cafezinho, encontrava alguém, sabe? Ou aquela hora que você fala, nossa, tô cansada de ficar sentada aqui. Vou tomar um cafezinho. Era uma desculpa, Uhum. né? Mas você encontrava o colega. Ou de manhã, quando você ia tomar café, você encontrava um colega, batia um papo. Hoje em dia você não tem, mas faz muita falta a lanchonete. Faz Não para falta. comer, nem para beber, mas faz Pra falta comer. para as relações humanas. Com certeza. Faz Fal- muita falta. Falando em relações humanas, eu fiquei sabendo de uma história que eu não podia deixar de falar. E Ah, você vai me contar um pouquinho mais. Soube que teve uma festa incrível
há alguns anos atrás, uma festa, acho que de um diretor, uma diretora, não sei o quê, e uma pessoa tinha um buraco grande aqui na frente da saída da FSP, e uma pessoa caiu nesse buraco e dormiu nesse buraco. Vamos lá, vou contar, mas sem nomes, Sem hein, nome, pessoal? sem data. Foi a posse É. de um diretor, uma diretora, e foi uma festança, gente. Foi muito legal, muito, muito legal. E um colega nosso, né? Eu acho que ele tomou um pouquinho a mais, Aproveitou. aproveitou a festa como devia, já Aham. que, né? É. E ele estava tendo alguma uma reforma, não sei, um reparo. E tinha um buraco. E ele caiu dentro desse buraco. E a gente só foi perceber no outro dia, quando ele estava saindo do buraco, que ele tinha dormido no buraco. Quem nunca dormiu no Quem buraco, nunca né? dormiu no Quem buraco, né? nunca dormiu num buraco esse dia? Tem muitas histórias. A gente não conta que dormiu no buraco, mas Mas vai saber, né? Vai saber. mantendo ainda o foco das pessoas, você falou que cada aluno tem uma história diferente. Isso é muito legal, essa diferenças, essas pluralidade, a gente não sai pluralidade, agora saiu, dos alunos, dos docentes, é importante também. Mas eu queria falar para você, teve alguma história de um aluno ou docente que te marcou? Assim, teve sim. Teve uma aluna, por exemplo, que ela estava fazendo bolsa sanduíche e o marido infartou. Não é uma história muito agradável, mas foi algo assim que me marcou, né? O marido infartou, ela teve que voltar. E aí a gente vê também assim, o quanto o trabalho da gente ali não limita só àquilo que a gente faz no dia a dia, Uhum. né? Como teve que ter uma empatia, assim, para que a gente da pós-graduação pudesse ajudá-la a voltar para o país, sem perder a bolsa, cuidar do marido e depois voltar, né? Teve um outro episódio que eu também falo que vai além da nossa obrigação, né? Que eu acho que a gente no trabalho, a gente não pode se limitar a fazer só, é isso que eu tenho que fazer, isso que eu tenho que fazer, nada que saia fora, não dá para mim. Que o pai faleceu e a secretaria, eu e uma outra colega, a gente foi atrás de passagem, se eu não me engano, era de Goiânia, a conseguir uma passagem de avião rapidamente para que ele pudesse estar no velório e no enterro do pai, né? Então, são essas coisas. E, assim, de um lado positivo também, que marcou, eu também, além da pós-graduação, eu era substituta da assessora acadêmica, né, da assessoria acadêmica, e, e auxiliava nos concursos de titular, de professor doutor. Então, quando esses docentes conseguiam esse título, né, uma honra, sempre tinha uma comemoração. Então, teve várias festas muito gostosas, que foi muito bom compartilhar com esses docentes nesses concursos. Então, foram momentos bem, bem agradáveis também que eu posso citar, assim. É importante quando a gente pensa em um local e uma pessoa, e a maioria dos pensamentos que vem à nossa mente são pensamentos agradáveis. Sim, sim, sem dúvida. Mostra que a vida tá, É, tá certa, né? É aquilo. sim, tem um lado, né, Uhum. negativo, o lado positivo, e a É. gente encontra o caminho do meio aí para seguir. Eu soube que, por você, inclusive, você estava me comentando antes da gente começar a gravação, que o pessoal da administração, docente, aqui da FSP, sempre também foi muito empático com você. Sim. Eu acho que eu Isso. não tenho. Desculpa te cortei, mas eu Imagina. acho assim, eu espero que eu não tenha inimigos, que eu tenha apenas alguns desafetos ou alguém que às vezes não bate muito com as minhas ideias, mas eu acredito que ao longo desse tempo que eu estou aqui, eu construí grandes amizades, né? E afetos mesmo, assim, carisma. E há um tempo atrás, não muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, em um episódio pessoal da minha vida, eu quero deixar registrado aqui que eu fui muito acolhida pela direção da escola,
pelo presidente da CPG, pelos coordenadores, pelos meus colegas de trabalho, pela minha chefe. Eu fui muito acolhida, isso é muito importante no seu trabalho, porque nós não somos só o que a gente está aqui, né? A gente não é, a gente tem toda uma vida fora daqui. E quando acontece algum episódio mais sério, se a gente não tem esse acolhimento, fica muito mais difícil. Então, eu quero até registrar aqui o meu agradecimento. Obrigada pela sua oportunidade. Eu fui muito acolhida por todos. E muito obrigada. É bom. É bom. Eu fico feliz em ouvir que a gente É, vive num mundo ainda que pessoas acolhem. Isso é muito sim, era um momento importante. assim que eu não. É um momento de depressão mesmo, que está passando, que vai passar cada dia mais. Mas assim que eu ouvi, não, você não precisa fazer nada. Você pode vir e ficar aqui. E nossa, e poder sair de casa, sabe? Não vivenciar é, 24 horas por dia, em algum momento, esquecer daquele momento desagradável que eu estava vivendo, fez toda a diferença na minha vida. Muito obrigada. Obrigado você. Obrigado você por existir. É importante, a Ah, gente tem que muito obrigada. agradecer a existência de algumas pessoas. Eu agradeço a existência de todos aqui. Ah, é A importante. faculdade foi muito importante nesse momento da minha vida. Que bom. Agora, em 2025, qual que é o momento que a Cidinha está vivendo? Que momento que você está vivendo? Tem alguma coisa que você gostaria de, talvez, mudar ou dar continuidade? Então, vou falar da pós-graduação, né? Eu Uhum, vivo um momento assim, como eu disse, o trabalho na pós-graduação é muito árduo. Então, é um momento assim um pouquinho complicado, vamos dizer assim, né? Porque eu trabalhava, no programa de nutrição, uhum. eu e uma colega. Acho que posso falar o nome da Alessandra, que é tão querida para mim. A gente fala o nome dela todos os episódios. Mas, infelizmente, a Alessandra não pôde continuar, né, na Uhum. pós-graduação, e estou feliz que ela está fazendo um outro trabalho, que ela está se dando bem. E aí eu fiquei um ano, assim, praticamente fazendo as tarefas do programa de nutrição, embora tendo a ajuda dos outros colegas, praticamente sozinha, assim. Então, foi bem desgastante, né? Uhum. Agora eu estou com um novo colega, o Ricardo, que tá me ajudando. Então, aí as coisas estão caminhando, né? E às vezes eu fico preocupada mesmo, sabe? Me dá assim. Olha, às vezes eu até choro, porque é, eu não quero deixar de fazer nenhuma tarefa. Eu não quero. Mas a minha preocupação maior é que eu, às vezes, prejudique algum trabalho ou prejudique alguma Uhum. pessoa física, sabe? Assim, que eu deixe de executar alguma tarefa e aquilo causa algum prejuízo ao terceiro. Então, essa é a minha preocupação hoje, agora, em 2025. Mas eu estou aí fazendo o meu melhor. Espero que dê certo. Já deu. É. É isso que a gente tem que pensar. É o máximo que a gente pode fazer hoje, neste momento, É. e não se cobrar tanto, né? É E às vezes importante. é desgastante, É. é bem exaustivo. Você teria alguma mensagem para passar para os alunos da pós-graduação? Eu acho que eu tenho sim, eu quero dizer que eu tenho muito carinho pelos alunos, por todos, até aqueles, né, que são mais exigentes, mas eu tenho muito carinho por todos, que eu procuro fazer o meu melhor para que saia é, tudo da melhor forma possível, na defesa, nas bolsas de estudo, nas reuniões, enfim, eu tento executar o meu trabalho da melhor forma que eu posso, de modo que isso contemple todas as expectativas dos alunos. Sei que eu não consigo, sou humana, às vezes falho, às vezes esqueço, mas eu posso deixar registrado aqui que existe um grande esforço da, da minha parte para que isso aconteça. A gente- Nós, como seres humanos, do outro lado, vamos tentar sempre lembrar que existe sempre o esforço de um outro ser humano para Sim, aquilo também acontecer.
Então, e a gente queria saber agora, mensagem aos docentes. Ah, docentes, tem um pouco mais de paciência com os funcionários da pós-graduação, um pouquinho mais de compreensão. Eu sei que a maioria tem, é que, assim, cada assunto, eu até consigo entender. É, aquele trabalho é urgente para aquele docente, aquele outro para outro, e aí vira tudo urgente. Mas que eu acho que agora eu posso falar não só por mim, mas por todos os meus colegas, que todos os funcionários da pós-graduação têm um grande comprometimento com o trabalho que executam, que todos procuram fazer da melhor forma possível. E a gente vai tentar sempre fazer o melhor, né, para atender às expectativas dos alunos, dos funcionários, dos docentes. E eu acho que é esse o nosso papel. A gente vai estar sempre tentando aprimorar nossos conhecimentos, né? A questão da tecnologia que está chegando aí, quer dizer, que já chegou, né? Só vai aprimorando e que a gente está se esforçando. A gente, com certeza, todos nós, sem exceção, funcionários da pós-graduação, nós temos um grande comprometimento com o trabalho que a gente executa e uma grande preocupação para que isso saia da melhor forma possível e atenda a todos da melhor forma. Muito bem. E a gente está caminhando agora para o nosso finalzinho. E eu queria saber de você. Eu já perguntei isso um pouquinho, de uma maneira diferente anteriormente, mas eu quero saber. Um aluno está pensando em fazer uma graduação, fazer uma pós-graduação e não sabe se a USP é para ele, se esse espaço acadêmico é para ele. O que é que você falaria para essa pessoa? Acho que ele tem que tentar, no mínimo tentar, né? Porque hoje em dia o mercado de trabalho, pelo que eu vejo, ele está cada vez mais exigente, né? Então, quanto mais, como é que eu vou dizer? Mais conhecimento você conseguir absorver, o quão é importante você estudar numa universidade pública também, né? Então, se você puder, e quiser também, porque, né, Tem que. depende, É. mas é importante, né? É importante para a sua carreira, às vezes, dependendo do que você vai fazer, né? Muitos requisitos para o trabalho, perguntar, você fez pós em quê? Você tem mestrado? Você tem doutorado? Então, isso é um divisor de águas, às vezes, dependendo do que você vai fazer, e faz muita diferença, Com certeza. né? E se você não tem certeza se quer ou se não quer, experimenta, começa, não deu, para, vai fazer outra coisa, mas você só vai saber Se tentar. tentar. Mas é muito importante para o seu aprimoramento e crescimento profissional, com certeza. Com certeza. Porque tudo que a gente aprende, Ninguém tira. ninguém tira. Ninguém Então aquilo tira. fica com você. Em algum momento da sua vida, com certeza você vai usar. Com certeza. E é importante, né? A gente fala todos os episódios, Cidinha, que é muito importante para os alunos ocuparem esses espaços Com públicos da certeza. universidade. Então, e diferentes corpos saírem só daquela coisa padrão que a gente conhece, que já vem ocupando durante décadas, e pessoas diferentes, pessoas de diferentes corpos, desculpe, ocupem esses espaços e gerem diferentes pensamentos. Porque a Sim, gente passou muito tempo pensando muito igual, né? Aquela coisa ciclo de Viena, empírico, o mundo acadêmico, e não deveria ser. A gente é para precisa de outras todos, é coisas. para todos. É. Né? USP é para todos, tá? Porque eu acho que também tem muitas pessoas que colocam, né? Como se fosse algo assim inalcançável. Não é, gente. É para todos. Eu acho que todos têm que tentar, têm que experimentar. É uma universidade pública, vale a pena. Agora, eu conversando com você, a pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, quando eu faço uma comparação, quando eu falo com alguma outra pós, eu sempre falo que a gente é muito paternalista. Que a gente... Mas isso é um lado bom. Então, a pós-graduação aqui na Faculdade de Saúde Pública é a palavra acolhimento. Eu acho que vocês vão encontrar isso, porque a gente tem isso, tem essa empatia com o aluno. Então,
no mínimo, aí experimenta para ver se dá certo. Eu acho que Boa. dá. Bom, Cidinha, gostaria de agradecer muito a sua presença. Imagina. Desejar um 2025 incrível para você, Muito que eu sei que obrigada. você vai estar trabalhando para deixar o nosso ainda mais incrível. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Lembrar que a faculdade pública fica aqui na Doutor Arnaldo, 715. Então venham visitar, venham conhecê-la. Ocupem, tem um jardim lindo. A gente não tem lanchonete, mas tem um jardim lindo. Então venham ocupá-los, venham ocupar os espaços, venham conhecer os diferentes cursos, as diferentes oportunidades que a USP pode oferecer para você. A gente também gostaria de agradecer muito as pessoas que fazem parte do podcast Memórias que Falam, que é o Adolfo, que cuida de toda a parte técnica, a Alessandra, que já foi citada aqui, a Elza, a professora Cris Marques, que sem ela a gente não conseguiria desenvolver esse episódio, e a própria universidade. Então, muitíssimo obrigado, obrigado a você, obrigado a todos, todas e todes por mais esse episódio, por mais essa companhia. E obrigada, Sidney. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.